Antes de iniciarmos aqui o tempo da mensagem, quero chamar o Jeter e a Daiane aqui à frente. Esse casal, querido nosso, tem participado do nosso pequeno grupo, que era na quarta, agora mudou para a quinta. E eles estão de saída temporária, né? Eles estão, na verdade, com um projeto de intercâmbio para a Irlanda. E essa semana será a viagem. Que dia da semana? Dia 15. Então, será a viagem para a Irlanda. Que beleza, experiência, hein? E casal jovem, ainda não tem filhos, né? Então se prepararam, né? Muita coragem, deixou ali o emprego e tal. E, então nós queremos orar por eles, né? Queremos dizer que nós continuaremos orando, né? E esperando logo, logo o retorno, as boas notícias de como foi o tempo lá na Irlanda. E eu quero chamar, então, o líder do PG, o Rock. Vem aqui, Rock. Vem orar para esse casal especial. A gente vai sentir muita saudade, muita falta, né? Tá junto. Mas, eles vão assistir online. Mas já tem, olha que bom, hein? E aí, vai mandar a notícia, tá bom? E que Deus abençoe esse tempo de vocês lá, tá bom? Rock, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por ter um casal na nossa comunidade, participando conosco. Obrigado pela vida deles. Eles acrescentou muito no nosso grupo e eu não tenho dúvida que vai continuar acrescentando, mesmo de longe. Sabemos que essa é uma saída temporária e que o Senhor, eu peço a Ti que o Senhor cuide deles lá, né? Sabemos que os planos, né, pertencem ao homem, mas o realizar vem do Senhor. Isso diz a Tua palavra. E esperamos, Senhor, que o Senhor cuide deles, que o Senhor dá sabedoria a eles para que eles possam fazer o melhor lá, assim como eles mesmos dizem que, mesmo eles estando lá, eles já têm uma igreja para estar junto como família, como os irmãos, porque a família é isso, a igreja é isso, independente de onde a gente esteja, em que local do planeta estivermos, o importante é estarmos com o Senhor, o importante é estarmos glorificando o Teu santo nome. Então, Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor proteja eles na viagem, o Senhor cuide deles, assim como o Senhor tem cuidado deles até aqui, assim como o Senhor tem ajustado todas as questões que eles tinham para ajustar, e eu peço a Ti que o Senhor continue abençoando eles aqui e lá também, para que eles possam ter uma viagem tranquila e um regresso proveitoso e que eles possam realmente fazer aquilo que está proposto no coração dele, porque pedimos que o Senhor que eles tenham sabedoria para que eles possam buscar o Senhor lá. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa viagem, queridos. Deus abençoe, tá bom? Então, vocês veem, irmãos, o PG vai sentir falta, né? Uma família saindo, um casal, mas tem 2 cadeiras vazias agora. Aí, já, mesmo antes, né, nós já temos convidado você, é o PG aqui da Mari, fica bem aqui em frente, tá bom? Prédio aqui da frente, olha só. Então, não tem como se perder. E se você pode e está sem PG, então nós convidamos você, fala com o Rock depois no final ali, que quer participar todas as quintas-feiras, 8 da noite. Das 8 até 9h30, 15 para as 10, o PG se reúne aqui na casa da Mari e do Zé. Tá bom? Deus abençoe. Abre sua Bíblia, Evangelho de João. Nós temos estudado dentro desse tema maior, Jesus é Deus e está provado. Os milagres narrados pelo Evangelho de João, esse é o 4º milagre. A primeira multiplicação de pães e peixes. Só para saber aqui, quantos de vocês estavam de manhã? Vamos ouvir de novo? Aí, que bom. Bom, eu fiquei sabendo que de manhã tinha mais de 400 pessoas. Que bênção. Mas obrigado você também que retornou e você que está chegando aqui para ouvir, então, esta mensagem pela primeira vez, hoje. É um texto bem conhecido, a multiplicação dos pães e dos peixes. E dentro desse contexto, essa história é narrada pelos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João vão contar essa história da multiplicação dos pães e dos peixes. O texto vai trazer
uma informação a respeito de estar perto a festa da Páscoa, a festa dos judeus, né? Essa seria a penúltima festa da Páscoa que Jesus participaria, né? A verdade, na última, né, não participaria, na verdade, essa seria a última, né, porque na próxima Páscoa, então, Jesus estaria sendo levado, né, para ser crucificado. E aqui, dentro desse contexto, os outros evangelistas vão falar que Jesus ficou sabendo da morte, né, de João Batista, que havia sido decapitado. Foi um dia muito desgastante, um dia cansativo. Então, dentro do contexto, você vai ler aí no versículo 1, depois destas coisas, ou depois disso, então Jesus parte para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, que é o nome dado à região ali, ok? O mar de Tiberíades, que era um grande lago, na verdade, que levava o nome também de mais conhecido como Mar da Galileia. Então ele, por conta desse dia desgastante, por conta do seu propósito, então, de atravessar para descansar, ele pega e vai para o outro lado, então, desse lago. Mas quando nós lemos também os outros evangelistas, eles vão dizer que o povo, sabendo disso, eles foram ao encontro de Jesus. Muito provavelmente, né, o pessoal foi a pé, dando a volta no lago. Dando a volta para chegar do outro lado, né? E dentro desse contexto, então, nós vamos ler aqui, a partir do versículo 2 agora, uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava nos doentes. Verso 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Faz uma conta rápida comigo aí. Um denário significava um dia inteiro, né, de salário de um trabalhador braçal. Vamos arredondar aí hoje, né, R$100. Vamos arredondar, né, para baixo aí. Dia de um diarista aí, né? R$100. Estou arredondando para baixo. São 200 vezes 100. Fez a conta aí? Agora você pega comigo aí o quilo do pão, tá o quê? R$20? Para arredondar? 10? Tá 10? Essa padaria que eu estou comprando então tá me roubando, hein? Não, eu exagerei mesmo. R$10 o quilo do pão. Quantos quilos então, imagina, poderia comprar? Em 1 quilo de pão vem quantos pães? 10? 12? 10 pães. Vamos colocar 10 também para arredondar. Faz a conta quantos pães. Isso pão francês. E o pão não era esse. Mas, ó, só para ter uma ideia, era muito pão, hein? 200 denários de pão, ele vai dizer, não seriam suficientes. Porque aqui está narrando 5.000 pessoas. E aqui está contando só homens. Ok? Isso era comum naquela época, quando se fazia uma contagem, contava-se apenas os homens, adultos. Mas se nós imaginarmos, então, que ali também haviam mulheres e crianças, inclusive é narrado aqui nessa história um garoto, podemos aí, com tranquilidade, dobrar esse número para pelo menos 10.000 pessoas reunidas ali. E Jesus está prestes, então, a fazer ou a realizar um grande sinal, um milagre. E é muito bom você entender, nós já temos falado sobre essa questão dos milagres, um pouco do conceito de milagre. O milagre não é um fim em si mesmo. O sinal, ele aponta para uma realidade além dele. E o grande objetivo dos milagres, especialmente os milagres que Jesus realizou, os milagres dos apóstolos no Novo Testamento, o objetivo era apontar para Jesus como Deus. Apontar para aquele que havia chegado, que estava entre eles, mostrando que o reino de Deus estava entre eles, na pessoa de Jesus. O homem Jesus, o Deus Jesus, encarnado. Aquele que era o prometido, o Messias, estava ali. E os sinais, os prodígios,
eles serviam com o propósito, ou ao propósito, de testificar a respeito da divindade de Jesus. Jesus é Deus. E os milagres eram uma grande prova da sua divindade. Hoje em dia, se barateia muito milagre, né? Nós falamos isso também na mensagem sobre a primeira mensagem que conceituamos milagre. Hoje você está com uma dor de cabeça ali, daqui a pouquinho passa e fala, Jesus operou um milagre na minha vida. Então a gente barateia muito milagre, né? Deus ainda opera milagres hoje? Ele tem poder para realizar milagres? Sim, tem. Mas milagre acontece toda hora, em todo canto? Não, né? Haja vista hoje aí, né? Resultado do jogo, né? Alguns estavam esperando um milagre, mas deu a lógica. Então não é assim que acontece milagre, né? Desiste, pastor, não dá para, né? Então, não é toda hora que você vê assim, tá? Brincadeiras à parte. Muito bem, tinha que falar alguma coisa, né? Eu ouvi. Falando sobre a Páscoa, essa informação da Páscoa, ela é importante porque ela talvez explique a quantidade de pessoas reunidas ali naquele local. Então, como eu falei para vocês, é citado 5.000 homens. Mas se você for coerente aí, colocando mulheres e crianças, você pode dobrar esse número numa boa. Se você juntar a população de Betsaida mais Tiberíades, os estudiosos vão dizer que se juntasse as populações nativas ali, você não vai chegar a 4.000 pessoas no total. 2 a 3.000 pessoas. Então, o que está acontecendo que tem 5.000 pessoas ali? Homens, só homens. Vamos colocar aí 10.000 pessoas ali. Como isso poderia ser possível? Por conta da festa da Páscoa se aproximando. Era um evento que atraía gente de todo Israel para celebrar a Páscoa. Eles desciam e aquele, Betsaida era um caminho, era a rota para esses peregrinos. Então, obviamente, também por conta da fama de Jesus que já se espalhava, por conta dos sinais e prodígios, esse pessoal, então, unindo o útil ao agradável, veio em busca de quê? E aí está a primeira grande explicação desse motivo porque tinha tanta gente lá, festa da Páscoa. Mas tem um outro motivo também que nós vamos ver no primeiro ponto, no versículo 2. O texto traz aí, o João cita, o evangelista João cita também o nome de Filipe e de André. Jesus, quando vai perguntar, onde que nós compraremos pão para esse pessoal, ele pergunta para quem? Para Filipe. Por que para Filipe? Porque Filipe, se você pesquisar ali no capítulo 1, versículo 44, se você voltar algumas páginas aí, nós lemos que Filipe e André, versículo 44 do capítulo 1, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Então, Jesus pergunta para o camarada que morava ali. Ou seja, onde é que tem uma padaria por aqui, Filipe? Você mora aqui. Então, se alguém poderia informar onde comprar pão, seria quem mora ali perto. E aí aparece o André na história, que também era da região, e ele apresenta um menino, dizendo para Jesus, tem um menino aqui, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Não é verdade? E aí está uma outra grande explicação do porquê tanta gente. Gente como eu e como você, que se mostravam, quando nós olhamos para o versículo 2, pessoas interesseiras. Aquelas que iam atrás de Jesus, não para adorá-lo, não por quem ele é, mas iam por causa do que ele faz, ou fazia, ou poderia fazer. Iam atrás das coisas que Jesus podia dar. Interesse egoísta. Isso está narrado no verso 2, de maneira muito clara. Uma grande multidão subiu ao monte, uma grande multidão o seguia. Por quê? Por quê? Porque queria adorá-lo? Porque reconhecia que ele era Deus? Porque entendia que era Senhor? Não, por quê? Porque viram os sinais
que ele operava nos doentes, ou conforme outras traduções, porque viu que ele estava curando a turma. Esse é um indício de que a multidão ia atrás de Jesus por interesse. Agora, antes de julgarmos a multidão, olhemos para nós mesmos. E a pergunta que deve ser feita para você hoje é exatamente essa. Por que você está aqui hoje? Por que você frequenta essa igreja? Por que você se diz um cristão? Por que você veio, ou por que você tem vindo, ou por que você vai ao encontro de Jesus? Qual é o propósito? Qual é o seu interesse? Você realmente ama Jesus? Você realmente entregou sua vida para Ele e o adora por quem Ele é? Independente das coisas que Ele faz e pode fazer? Ou você só procura Deus, só se achega a Deus, a Jesus, na hora do aperto, na hora que você está precisando de alguma coisa material, ainda que legítima, né? Eu entendo que é legítimo nós buscarmos a Deus porque estamos esperando uma cura, que é uma coisa, né? Se tem alguém que pode resolver esse problema, é Ele. Mas e a atitude do seu coração? E quando o tempo passa e as coisas não acontecem, você ainda assim persevera por amor? Ou quando os seus interesses não são atingidos ou saciados, você se afasta, você murmura, você quiçá até blasfema. Você joga a favor enquanto está tendo resultado a favor. Você veste a camisa enquanto o time está ganhando. Mas e quando perde? E quando não tem aquele resultado que você esperava? Quem é Jesus para você nessas horas? Você vai com Ele até onde? Você dá a volta no lago para encontrar quem Ele é ou esperando o que Ele vai fazer? E se Ele não fizer, você volta no outro dia? Por que você está aqui? Por que você se diz cristão? Será que você de fato já é um cristão? Jesus conhece o teu coração e a tua motivação. Mas Ele é tão compassivo, tão misericordioso, que mesmo diante de pessoas interesseiras, quando elas se mostram interesseiras, Ele mostra piedade, com provisão. Porque é o caráter dele. Ele é bom. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Ele é fiel, justo e compassivo. O versículo 5 vai dizer que ele levanta os olhos e vê uma grande multidão. Agora, entenda comigo. Jesus viu apenas número? Você acha que quando Jesus olhou para aquela turma, ele viu apenas número? Não. Jesus não viu número. Tanto é que ele não estava preocupado com popularidade. O número para ele, pelo número, não era importante. Não era talvez a fama que poderia advir do número de pessoas. Ele poderia curar todos. Seria um ótimo momento, como alguns dizem, que Jesus veio, né, para esse propósito, né, apenas para fazer milagre. Seria um ótimo momento, então, ele mostrar que ele realmente era o grande milagreiro. E a popularidade dele ia explodir. Com o que ele fez ali, já queriam torná-lo rei. Ele aceitou isso? Ele aceitou? Não, nós vamos perceber isso no final. Por quê? Ele não estava atrás de número, ele não estava atrás de posição, ele estava atrás de pessoas. Ele não viu números, ele viu pessoas. Quando Jesus olha para essa igreja, 100, 200, 300 pessoas, ele vê você individualmente. Quando Jesus olha você, no meio da multidão aí, durante a semana, no trabalho, no ônibus, no trânsito, seja onde for, no mercado, Jesus não vê a multidão apenas, ele vê, ele conhece, ele se importa com você. Ele entende e sabe o que você precisa e passa no seu coração. Ele ama você, ele criou você e não criou ninguém igual a você. Então, quando ele olhou para a multidão, ele olhou para cada um. Ele sabia o que aquele pessoal estava fazendo ali e ele teve compaixão daquelas pessoas. E sabe
que eu falei no contexto, no começo, ele estava cansado. Homem, como eu, como você, Jesus cansava-se. Ele estava atravessando com os seus discípulos para um tempo de descanso. Mas a multidão foi atrás. O que ele fez? Colocou um cartaz ali, expediente encerrado por hoje, volta amanhã, liga para minha secretária. Não. Jesus se compadeceu da multidão. Jesus, apesar de cansado, teve compaixão e ele atendeu a multidão. Jesus mudou a sua agenda. E aqui uma grande lição para mim e para você nessa noite. O quanto nós estamos dispostos, por amor às pessoas, amor a Deus primeiramente, e consequentemente amor às pessoas, ao próximo, mudar a nossa agenda. Coisas são importantes, cálculos devem ser feitos, planejamentos são necessários, demonstram responsabilidade, mas muitas vezes você vai ter que abrir mão do seu jeito todo organizadinho, da sua agenda para aquele dia, né? Das suas conveniências para ministrar para pessoas, para servir gente, para chorar com gente, para botar a mão no bolso, talvez ter aquele prejuízo que você não esperava, para ser bênção na vida de outros, de gente que está sofrendo. Como diz Alcides Caminha, tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Temos que ter essa sensibilidade que habitou também em Jesus, de estar dispostos a mudar a nossa agenda para ajudar, para servir, para ser bênção, para mostrar Jesus para outras pessoas. No meio da multidão, tem muita gente sofrendo, muita gente precisando do pouco que você acha que tem. E ninguém tem tão pouco que não possa dar, como também não tem alguém que tenha muito que não possa receber. E essa sensibilidade é dom do Espírito Santo, é caráter cristão. Jesus olhou para a multidão, apesar de cansado, ele teve compaixão dela. Tá? Ele chegou para aquele pessoal e falou, pede para eles se sentarem. E os outros evangelhos vão dizer, pede para eles se sentarem em grupos de 50 e de 100. Jesus, a partir daquela multidão, ele criou pequenos grupos. Porque ali a interação seria mais próxima, mais organizada, né? Mais a questão do repartir seria mais evidenciado. O texto vai dizer que naquele lugar, o texto de João vai dizer que naquele lugar havia muita grama, né? E Jesus pede então para o povo se sentar na grama. E não tem como não lembrar, nesse momento, do Salmo 23:2, quando o bom pastor, ele faz as ovelhas deitar-se em pastos verdejantes, refrigerando a alma. Né? Ele fez aquele povo que estava atribulado, precisando de cura, de sinais, interessados, sim, não em quem ele é, mas no que ele podia fazer. Ele teve compaixão. E aquele povo sofrido, angustiado, ansioso, Jesus falou, senta, eu estou aqui. E eu quero contar para vocês o que eu contei hoje de manhã sobre essa questão de mudança de agenda. Né? Deus mudou minha agenda nessa madrugada. Lá onde eu moro, chega esse fim de semana, quase sempre, o pessoal gosta de tocar uma vitrola um pouco mais alta. Né? Então, imagina a cantoria, né? A música, como que é, né? E ali estavam eles essa noite, né, mais uma vez, aquele som no carro que a parede treme da casa. Né? E, enfim, muita alegria, né? Muita música, e o horário se estendendo. E meu filhinho, ele está dormindo no quartinho dele agora, uma luta para colocar ele para dormir no quarto dele. Né? E já eram 3 da manhã, e a música tocando, e aí eu escutei ele, sabe quando a pessoa acorda meio que sonhando, e ele falando algumas coisas em voz alta, assustado. Ele falou 1, 2, 3 vezes assim, e nós acordamos, e aí eu esperei um pouquinho, pensei até em voltar a dormir, mas eu falei, não, eu vou dar uma olhada, né? Porque do jeito que ele gritou assim, depois ele ficou um silêncio, e quando eu fui lá, coloquei a cabeça no quarto, ele estava com uma cara assim, um olho meio arregalado, assim, meio assustado, pálido.
E eu cheguei para ele e falei, está tudo bem? Ele falou, sim. Mas aquele sim, não. Né? 3 da manhã. Já estava difícil para dormir até aquele horário. Tinha que pregar hoje de manhã. A minha agenda era descansar. Mas Deus me fez entender, né, que meu filho era mais importante que o sono naquela hora. E aí então, eu deitei do lado dele. Ele chegou mais para o canto, aquela cama apertada, né? E eu me ajeitei ali, e aí eu fiz aquela pergunta, filho, você quer que o papai volte lá para a cama dele ou quer que o papai fique aqui? Ele falou, quero que você fique. E aí ele me abraçou, e eu fiquei ali com ele encolhidinho, tentei pegar no sono, né? Mas depois de um tempo as costas já estavam doendo, pelo jeito. Quando eu fui ver já era quase 6 da manhã. Ele já estava dormindo profundamente de novo. Aí eu voltei para a cama, 6 horas da manhã, dormi até às 8. Mudança de agenda. Mas naquela hora, meu filho era muito mais importante que o sono. Era muito mais importante pessoas. Ele precisava do pai. Eu queria vê-lo dormir. Ver meu filho descansando, para mim, é melhor do que eu descansando. E eu acredito que você, pai e mãe, faria o mesmo. Faria o mesmo. Tá? E me fez lembrar desse dia. Jesus cansado, mas ele viu gente precisando do colo, do abraço, do aconchego, das palavras, precisando de um sinal. Interesseiros. Mas Jesus continua, apesar disso, sendo piedoso. Tá? Piedoso. Ele, versículo 6, vai dizer, e quando ele pergunta para Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para esse pessoal? O que diz o versículo 6? Ele, porém, disse isso para colocar Filipe à prova, porque ele sabia muito bem o que ele estava para fazer. Jesus é Deus, não é? Ele sabe de tudo, mas ele nos coloca à prova. Ele faz perguntas interessantes. E aí, esse autor, Augustus Nicodemos, ele vai dizer que essa combinação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem é um mistério que consola o nosso coração. Porque, por um lado, Deus está no controle, nós sabemos, ele sabe de tudo. Nada pega Deus de surpresa. Por outro, nós também sabemos que a nossa oração, a nossa decisão, escolhas, elas são importantes. Nós não somos um mero peão num xadrez determinista na história. Deus considera sim, a palavra de Deus diz que a sua oração, né, a oração do justo move o braço de Deus. Deus está atento, os ouvidos de Deus estão atentos à oração do justo, à súplica. E como é que pode conciliar isso? Não tem resposta. Nós temos que descansar nessa verdade de que, por um lado, nós sabemos que Deus é soberano, nada vai surpreender o nosso Deus, nenhuma decisão que você tomar vai pegar Deus na esquina ali de surpresa. Ele já sabe o que ele vai fazer. Mas ele espera uma resposta de adoração, uma resposta de fé, né, da sua pessoa, para cada prova que ele te faz passar. E aqui ele colocou Filipe à prova. E Filipe passou no teste. Porque quando ele diz, onde é que nós vamos comprar pão para essa gente? O que ele esperava, talvez, de Filipe, uma resposta? Jesus, o Senhor é Deus. Eu já tenho visto tantos sinais e milagres que o Senhor tem feito, mas nem precisava. Eu sei quem o Senhor é, eu creio no teu poder. O Senhor sabe muito bem o que deve ser feito. O Senhor pode dar de comer e saciar a fome desse pessoal e muito mais, de todo mundo. Imagina uma resposta dessa. Mas qual foi a resposta dele? Humana. Limitada, matemática. É errado fazer conta? É errado fazer plano? Né? Não é errado ter esse pensamento matemático. O errado é colocar ele acima da sua fé. O errado é colocar ele como algo determinante à ação de Deus. Não tem jeito. 200 denários não seriam suficientes. Pensamento puramente humano, limitado, incrédulo. E é isso que nós vamos ver no próximo ponto. Enquanto essas pessoas são incrédulas, aqui nós vemos a resposta incrédula de Filipe,
a resposta incrédula de André, porque André também quer resolver do jeito humano, traz um garoto, ó, tem alguma coisa aqui, mas mesmo assim não dá. O que Jesus esperava? Fé. Convicção. Jesus esperava uma declaração de divindade, da sua divindade. O Senhor é Deus, o Senhor sabe e vai fazer aquilo que for melhor. Eu sei, eu confio no Senhor. Agora, antes de julgar Filipe e André, você como discípulo de Jesus, o que você tem feito no seu dia a dia? Que tipo de resposta de fé você tem dado às perguntas do seu dia a dia? As perguntas que a vida traz para você. Como que vai fazer diante dessa situação agora? Essa doença. E agora, o que eu faço? Esse problema financeiro, como resolver? Essa briga, e agora? Quem tem razão? O que vai acontecer? Como resolver? E Deus está perguntando para você, o que vai fazer? E qual tem sido a sua resposta? Uma resposta incrédula? Nem Deus. Ou fica apenas na retórica? Não, Deus vai dar um jeito, mas o Deus vai dar um jeito, na verdade, é você querendo resolver do seu jeito. E a gente busca tantas e tantas e tantas alternativas. E muitas vezes, a última que sobra é quem? É. Vou orar. Tem Deus, né? Tem Deus. Agostinho vai falar sobre isso. Ele vai dizer que Deus é tão misericordioso, Ele é tão bondoso. E na sua imensa bondade e misericórdia, Ele ainda aceita ser o resto. Já parou para pensar nisso? Quando você tentou de tudo, recurso humano, financeiro, né, sua força, sua inteligência, para resolver uma situação, quando não sobrou mais nada, você foi até Deus. O que Ele fez? Estou aqui. Estou aqui, filho. O pai está aqui. Não tenha medo. Ele não vai jogar na tua cara. Porque Ele te ama. Ele sabe da tua incredulidade. Ele quer te levar num nível acima. Ele quer se tornar conhecido. Por isso Ele não vai jogar na tua cara. Ele não vai fazer isso. Ele te ama. Agora, pensa nisso. Quem tem sido Deus para você? Que tipo de resposta você tem dado às perguntas que Ele tem feito? Como vai resolver isso, filho? Eu espero que um dia meu filho cresça e ele não precise mais do papai humano para ir deitar com ele. Talvez nem vai caber, aí não vai ter jeito mesmo, né? Mas até hoje, ainda quando eu vou na minha mãe, eu durmo lá na cama deles, eu deito lá no meio, pelo prazer de estar com eles. Mas meu filho vai chegar num dia, espero isso em Deus, que ele vai dizer, não, eu assustei agora, estou com um pouco de medo, mas eu vou acreditar, eu vou crer, Deus está comigo, em paz eu vou pegar no sono e vou descansar porque o Senhor está comigo. É assim que você tem vivido sua vida? Tem confiado em Deus? Tem respondido como André e Filipe, com incredulidade? Ou tem entregue os seus passos, os seus caminhos ao Senhor e confiado nele, esperando nele o tempo dele, o jeito dele? Enquanto as pessoas se mostram incrédulas, Jesus mostra a sua personalidade com poder. E aqui é o milagre efetivamente. Com esse milagre ele mostra quem ele é. Eu não sou padeiro. Eu não sou matemático. Ou um mero padeiro, um mero matemático, economista. Eu sou Deus. Eu vou resolver, não do jeito do homem. Eu vou resolver do jeito de Deus. E o meu jeito é o melhor, porque é sobrenatural. Vou fazer vocês entenderem quem eu sou e o meu poder. Vocês, inclusive vocês, meus discípulos, vão perceber que diante de vocês agora não está qualquer um. Ele testa as pessoas para saber se elas acreditavam que diante delas estava aquele que poderia resolver todo e qualquer problema. E se você olhar para os milagres anteriores, ele faz pergunta. Mulher, na água em vinho, que tenho eu contigo? Ou seja, né? Quem você acha que eu sou? Ele esperava uma resposta. Cura do filho do oficial. Ah, se vocês não virem os milagres, então vocês não vão crer.
Cura do paralítico. Ele faz uma pergunta interessante para o camarada. Paralítico, você quer ser curado? Imagina. E agora ele pergunta para o discípulo, onde é que a gente vai comprar pão para essa gente? Olha o teste, mais uma vez. Interessante perceber também aqui que o pão de cevada não era o pão de trigo, é o pão do pobre, né? Pão de cevada. Parecido com aquilo ali, uma espécie de bolachão, onde cada adulto comia, numa refeição, 6 a 8, né, desses bolachões. Era comum. Então aquele menininho veio com 5, né? Provavelmente aquilo era para ele. Né? E os 2 peixinhos, aí o peixe não é como o peixe inteiro. Provavelmente esse peixe era o tal do peixe envinagrado, como uma sardinha em lata, uma pasta, porque eles passavam isso nesse bolachão para dar sabor. Era essa a refeição. Né? Então, provavelmente eram 2 porções dessa pasta, de 2 peixes, né, que formavam essa pasta, para passar nesses 5 pães. Era isso que eles tinham lá. Jesus, então, realiza o feito, o sinal, o milagre, para provar quem ele é, a sua personalidade, o seu poder. E quando as pessoas, então, observam o que acontece ali, e, gente, imagina se você estivesse ali naquele dia. O que será que aconteceu? Eu não sei. Como que multiplicou aquilo? Eu não sei. Como que foi né? Imagina a cena. O cara amado comia, mastigava e, sei lá, né? Estava lá ainda. Comia de novo, não sei como é que era. Partia, dava para um. Partia, dava para o outro. Quando ele ia partir, mas isso aqui eu já parti. E era o mesmo. Eu não sei. Eu sei que 12 cestos sobraram. Tem muito detalhe essa passagem. Agora, nós não temos que se prender aos detalhes. Por que 12 cestos? Né? Gente, 12 cestos porque provavelmente tinha 12 discípulos, cada um pegou um e recolheu cada um o seu. Tá? Não vamos, né, agora espiritualizar os 12 cestos. Ah, o garotinho, por que foi um garotinho que trouxe e tal? O objetivo da passagem, o foco não está no garoto. Ah, coloca o seu melhor diante de Deus, tal. Calma, tá? O objetivo é mostrar que Jesus é Deus. E que muito mais do que suprir uma necessidade material, ele como Deus estava ali para suprir a maior de todas as necessidades do ser humano, a fome da alma. Esse era o objetivo. Mas quando elas vêm ele fazer o milagre, o que acontece? A impulsividade. Também gerada por interesse. Qual era o interesse ali no versículo 14? Né? Nós estamos terminando. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram que este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Lembrando de um texto de Deuteronômio, vamos mostrar depois aí, que diria que um profeta viria. Só que eles estavam imaginando que tinha chegado a hora da conquista de Israel sobre Roma. Que esse rei chegaria com uma espada na mão, montado no cavalo, com seus exércitos, iria destronar o imperador romano, e agora ele sentaria finalmente no trono, Israel iria reinar. Então eles iriam derrubar. Vamos então para cima deles, para cima do governo romano. É agora, Jesus, o Senhor é o nosso rei. Se fez isso aqui com pão, acabou, agora com o Império Romano você pode fazer. Agora é a hora. Então eles queriam tornar Jesus rei à força. Versículo 15, ele percebendo isso, o que ele fez? Percebendo que queriam proclamar o rei à força, ele fez o quê? Opa, então vamos lá. Para cima dele, pegou a bandeira, né? Vamos marchar lá e para cima da polícia. Não. O que ele fez? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, quando as pessoas se mostram impulsivas, ele mostra propósito, com prudência. O propósito da minha primeira vinda não é essa. A primeira vinda de Jesus tinha um propósito mais excelente. Trazer um reino espiritual. Reinar nos corações. Na sua segunda vinda, e ela será necessária, ele vai cumprir o propósito territorial. De sentar no trono de Davi com um cetro de ferro e vai reinar 1000 anos lá, para não ter dúvida. Na primeira vinda dele, o propósito não era esse.
por isso ele foi prudente ao não aceitar essa adoração ou essa impulsividade de proclamá-lo rei. Aliás, ele já tinha passado por isso. Jesus não veio para ser rei daquele jeito. Ele não se deixaria seduzir por um reino que é deste mundo, porque o reino dele não é deste mundo. Ele já tinha passado por algo parecido lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo o levou até o monte, mostrou, está vendo todos os reinos da terra? Eles serão seus, se prostrado me adorares. O que Jesus falou para ele? Que proposta boa, hein? Você trocaria? E ele falou o quê? Retira-te. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Jesus negou daquela primeira vez por parte de Satanás e teve que negar de novo diante da multidão que queria proclamá-lo rei. Por quê? Porque o propósito não era esse naquele momento. Então ele foi prudente. Isso também serve de lição para nós. A prudência, devolver a glória para Deus. Deus pode te usar grandemente, meu irmão. Inclusive para operar um milagre. Infelizmente, o que nós temos visto aí, além da banalização do milagre, né, o milagre ele vem em consequência de algo que era muito superior. Jesus mostrar que ele é Deus. Jesus fez o milagre acontecer. Ele não marcou hora. Venham todos, tal dia, no monte tal, do outro lado do lago, e nós vamos realizar o grande milagre da multiplicação do pão. E não passou ninguém lá com um alto-falante. Não tinha data marcada, campanha, nada disso. Dia do milagre, venha, que vai acontecer. Não teve isso. Jesus fez com um propósito. Cuidado com isso. Milagre não tem hora marcada. Se Deus quer, Ele tem propósito, Ele vai fazer. Ele pode te usar para isso. Agora, quando Ele fizer isso, se um dia Ele fizer, a glória é dEle. Retire-se dos holofotes. Infelizmente, quando isso, se é que acontece, os holofotes ficam retidos. A glória é humana, é denominacional, é pessoal. E para terminar, Ariovaldo Ramos vai dizer, olhando para esse milagre, que Deus está pronto para multiplicar tudo que nós estivermos prontos para repartir. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Ele te salvou para isso. Vamos falar juntos para terminar? Enquanto as pessoas se mostram interesseiras, incrédulas e impulsivas, Jesus mostra piedade com provisão, personalidade com poder e propósito com prudência. O alvo deste milagre é mostrar que Jesus satisfaz as nossas necessidades materiais, mas mais do que isso, Ele supre as nossas necessidades espirituais. Ele pode até, sobrenaturalmente, nos dar o pão de cada dia. Algo tão básico. Ele pode até fazer isso sobrenaturalmente. Mas mais importante do que dar o pão de cada dia, é nós entendermos que Ele é o pão. Não é à toa que no mesmo contexto do capítulo 6, no versículo 35, ele faz essa declaração. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Jesus não quer apenas saciar a sua fome de pão material, mas Ele veio especialmente, muito mais importante que isso, para matar a sua fome, a sua sede espiritual. Sede dEle, de salvação. É para isso que Ele desceu do céu. O pão que nós vamos comer agora e o suco que nós vamos tomar, eles ilustram muito bem essa mudança de agenda. Deus deixou o seu reino e veio se humilhar. Mudança de agenda. Ele deixou a sua caminha quentinha, confortável e desceu para um lugar desconfortável, para a cruz, para me acolher, para te acolher, para fazer com que você tivesse um descanso nele, sabendo que Ele está sempre do seu lado, sofrendo, sim, por você. Ele se entregou por você. Ele veio, Ele mudou a agenda dele para dizer para você, papai está aqui, pode dormir em paz. Ninguém
e nada, ninguém e nada vai chegar até você, vai te incomodar. O papai está aqui, pode descansar. Ele se entregou por isso. Quando você tomar a ceia agora, lembra dessa mudança de agenda. Lembra do que ele fez por você. Mas lembra de que muito mais do que a fome material, a necessidade material, ele veio para suprir a sua necessidade espiritual. Veio para te dar vida em abundância. Ele veio para andar junto com você. Quero pedir para o pastor vir e orar pelo pão, pelo suco, e depois nós vamos servir o pão e o suco, e esperarmos uns pelos outros para tomarmos todos juntos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento tão importante para nós. Obrigado porque o Senhor não mediu esforços para vir até nós. O Senhor veio para tirar nosso medo. O Senhor veio para tirar toda a nossa culpa. O Senhor veio para tirar toda a insegurança, toda a instabilidade que a gente tem nesse mundo. E o Senhor veio trazer uma paz tão grande. O Senhor veio trazer uma alegria. O Senhor veio trazer o perdão dos nossos pecados. O Senhor veio trazer, nos incluir numa família espiritual, escrever o nosso nome no livro da vida, tirou a culpa, tirou as tristezas, abriu um caminho novo para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu corpo ali na cruz que sangrou até a última gota de sangue, sangue tão precioso, tão puro, teu corpo tão machucado, tão torturado. E a gente olha para a cruz e vê um amor tão imenso que nós não conseguimos compreender. É por isso que a gente agora fecha os olhos, agradece do íntimo do nosso coração, tua vida, teu perdão. O Senhor se humilhou por nós e nos trouxe tantos benefícios. Mas obrigado também porque a tua exaltação nos dá tanta alegria, porque Jesus está exaltado acima de todo nome. E hoje Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então nós te adoramos. O Senhor Jesus que está vivo, 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 vivo. E Ele está presente aqui. E vamos celebrar a ceia em homenagem à tua pessoa, em nome de Jesus. Amém.